Programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa, como fazemos todos os dias, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos e estamos em plena aventura sobre o sacramento do batismo. Hoje nós vamos responder uma pergunta muito importante: quem pode batizar? Se o batismo nos confere a graça de Deus, pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, qualquer pessoa pode batizar? Ou somente quem é cristão? Ou somente quem é católico? Cristo é o ministro primeiro, principal do sacramento. Mas os ministros pelos quais Cristo batiza podem ser cristãos e não cristãos? O que a Igreja diz sobre isso? Catecismo da Igreja Católica, número 1256. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida é a de querer fazer o que a Igreja faz quando batiza. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Eu disse ainda há pouco que quem batiza é o próprio Deus, por meio da Igreja, a quem Jesus conferiu o poder de batizar. No final do Evangelho segundo Mateus, ide batizai toda a criatura. Fazei meus discípulos todas as gentes. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamemos de ministros ordinários do sacramento do batismo na Igreja Latina, como vimos, o bispo, o presbítero e o diácono. Nas igrejas católicas de rito oriental, o bispo ou o presbítero. Mas em caso de necessidade, qualquer pessoa movida por reta intenção. Qual é a reta intenção exigida pela Igreja para que alguém batize validamente? Que ele queira fazer o que a Igreja faz. Não se exige que ele acredite no que a Igreja faz, mas que ele tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz quando batiza. E que pronuncie a fórmula trinitária: fulano, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas se o batismo é santo, como conceber que um sacramento que é tão santo, tão puro, seja administrado até por um pagão? Na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Também, na instituição da Eucaristia, Jesus disse: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Deus quer que todos se salvem. Na ausência de um ministro ordinário, bispo, presbítero ou diácono, Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, em vista da salvação de todos os homens, se utiliza até de uma pessoa não católica, até de uma pessoa não batizada, até de um ateu, contanto que este, exortado a fazer o que a Igreja faz quando batiza, pronuncie a fórmula trinitária e batize como a Igreja batiza, e tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz quando batiza. Assim, qualquer pessoa não batizada, em caso de necessidade, batiza validamente.